Olhar um relatório financeiro de uma empresa pode parecer algo super complexo, né? Mas e se a gente pensasse nisso como um romance de mistério? Cada número, cada linha é uma pista. E quando a gente junta tudo, a história completa da saúde e da estratégia da empresa se revela. A primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é: se tá dando lucro, tá tudo ótimo, certo? Mas será que essa é a verdade toda? Pensa bem, uma empresa pode ser muito lucrativa hoje, mas está pertinho de não conseguir pagar as contas do mês que vem. O lucro é só um capítulo, não é o livro inteiro. E é exatamente aí que entra o nosso kit de detetive, a análise de demonstrações financeiras. O grande lance não é só olhar os números, mas, como a nossa fonte diz, é conseguir extrair informação que importa para tomar decisões mais inteligentes. É a arte de ler nas entrelinhas do mundo financeiro. Então, nessa nossa investigação, a gente vai seguir um caminho bem definido. Primeiro, vamos decodificar os números. Depois, usar nossas primeiras ferramentas de comparação, checar o pulso da empresa com a liquidez, medir o desempenho e, lá no final, a gente chega ao veredito. Vamos nessa? Bom, a nossa missão aqui é bem clara: transformar um monte de dados brutos em inteligência de verdade. É aprender a decifrar o código que está escondido nos balanços e nos relatórios para entender a história que eles estão contando. Nenhum detetive que se preze analisa uma pista sozinha, isolada. O contexto é tudo. Então, nossas primeiras ferramentas são as análises de comparação. Elas vão ajudar a gente a colocar os números em perspectiva, seja ao longo do tempo ou dentro de um retrato único. A análise horizontal é como se a gente estivesse folheando o álbum de fotos da empresa. A gente compara os números de um ano com o do ano anterior para ver como ela cresceu, se encolheu ou se transformou. Basicamente, ela mostra a direção e a velocidade da jornada. E olha só como isso fica claro na prática. Dá uma olhada aqui. O ativo circulante foi de 200 para 300. Isso é um salto de 50%. Essa comparação simples já acende um alerta. Opa, alguma coisa importante aconteceu aqui. Será que a empresa vendeu muito a prazo? Recebeu um investimento? É o tipo de pista que faz a gente querer cavar mais fundo. Legal. Se a análise horizontal é o filme, a análise vertical é a fotografia daquele momento. Aqui, a gente olha para um único ano e entende qual a porcentagem que cada pedacinho representa do todo. Isso ajuda a entender a estrutura, a composição da empresa naquele instante. E esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. No ano X0, o ativo circulante de 200 representa 20% do total de ativos, que é de 1.000. Isso dá para a gente uma proporção, um senso de escala. Mas aí vem a pergunta: 20% é muito ou é pouco? Para saber, a gente precisaria comparar com outras empresas do mesmo setor. O contexto, mais uma vez, é rei. Ok, vamos avançar para a próxima parte do nosso kit e checar a saúde de curto prazo da empresa. Pensa nisso como um médico verificando os sinais vitais de um paciente. A pergunta aqui é muito simples e direta: a empresa tem grana para pagar as contas que vencem logo? Liquidez, no fundo, é agilidade financeira. Quanto mais rápido um bem ou um direito pode virar dinheiro vivo na conta, maior a liquidez. E ter uma liquidez alta significa que a empresa tem fôlego para as operações do dia a dia, sabe? Pagar salário, fornecedor, essas coisas. E o primeiro indicador que a gente usa para isso é o índice de liquidez corrente. Ele basicamente compara o que a empresa tem para receber no curto prazo com o que ela tem a pagar no mesmo período. Um resultado acima de 1, em tese, é um bom sinal. Agora, se for abaixo de 1, pode ser um sinal de alerta, talvez uma dificuldade ali na frente. Mas e se a empresa não conseguir vender o estoque dela? A liquidez seca, ou teste ácido, como também é conhecida, faz exatamente essa pergunta. Ela tira os estoques da conta porque eles são, em geral, mais difíceis de converter em dinheiro rápido. É um verdadeiro teste de estresse, uma ferramenta para ver a real capacidade de pagamento imediato da empresa, mesmo no pior cenário. Agora que a gente já checou a saúde imediata, vamos ampliar o nosso foco. Como é que essa empresa se sai num longo prazo? Ela está realmente ganhando dinheiro? E como ela usa o dinheiro de terceiros, ou seja, a dívida, para poder crescer? Aqui é importante a gente separar dois conceitos que são cruciais. Rentabilidade é sobre gerar lucro com as operações. Já a solvência é sobre a capacidade de honrar os compromissos no longo prazo. Uma empresa pode ser super rentável, mas se endividar tanto que acaba se tornando insolvente. Para quem investe, esse aqui é um dos números mais importantes que existem. A rentabilidade do patrimônio líquido, ou ROPL, mostra o quão eficiente a empresa é em usar o dinheiro dos sócios para gerar lucro. É o retorno sobre o capital que foi investido ali.
E isso nos leva a um conceito muito poderoso: a alavancagem financeira. Usar dívida não é algo bom ou ruim por si só, é uma ferramenta. A grande questão é como essa ferramenta está sendo usada. Então a lógica é a seguinte: a empresa pega dinheiro emprestado para comprar ativos e crescer. Se o retorno que esses ativos geram for maior do que os juros da dívida, ótimo. A alavancagem é positiva. Mas, se o retorno for menor que o custo da dívida, o efeito é o contrário e o prejuízo é amplificado. É a famosa faca de dois gumes. Bom, chegamos na fase final da nossa investigação. Um bom detetive nunca, jamais, se baseia numa única pista. Chegou a hora de juntar tudo o que a gente descobriu para formar uma imagem completa e, finalmente, dar o nosso veredito. É importantíssimo lembrar disso. Cada índice é uma peça de um quebra-cabeça gigante. A verdadeira habilidade está em ver como essas peças se encaixam, sabe? Comparar com a média do setor, analisar a evolução com o tempo e entender que esses números são o começo da análise e não o ponto final. Então, recapitulando o nosso processo, a gente começa com as análises horizontal e vertical para entender o cenário. Depois, checa a liquidez para ver se a empresa para em pé no dia a dia. Em seguida, avalia a rentabilidade e o uso da dívida. E, por fim, combina tudo isso para ter uma visão completa. Olha, essa citação da nossa fonte resume tudo de forma perfeita. Um número sozinho não diz nada. Ele só ganha vida, ganha significado quando a gente compara, seja com o passado da própria empresa ou com seus concorrentes. A comparação transforma um dado em uma informação de verdade. Se existe uma única coisa para levar de toda essa conversa, é esta: não existe um número mágico. Nenhuma métrica sozinha consegue definir a complexidade de um negócio. A única forma de entender a história real é através de uma visão completa, conectando todas as pistas. Pronto! As demonstrações financeiras não são mais um livro fechado. As ferramentas agora estão aí, disponíveis. Da próxima vez que um balanço aparecer, é só lembrar do kit do detetive. Que histórias, que segredos e que oportunidades esses números vão revelar.